O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas e descanso, refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Muito bom dia, que a bênção, que a bondade de Deus nessa manhã faça morada na nossa casa, que possamos a cada dia vivermos mais para o céu e menos para essa terra. Que o nosso coração em todo instante seja arrebatado pelo Senhor e vivamos de acordo com a sua vontade e com a sua palavra. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 64, versículo 1 e o versículo 2. Se fendesse os céus e descesse, se os montes tremessem na sua presença. Como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome e os teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. É imprescindível nós, a cada manhã, quando nos acordamos, reconhecermos que nós não podemos viver sem termos um contato direto com o nosso Salvador. Abrir o coração, ouvir Deus falar conosco, isso é imprescindível para que vivamos uma vida feliz. Aqueles que negligenciam esse contato com Deus irão fracassar, irão cair, jamais conseguirão viver uma vida completamente feliz. A verdadeira felicidade que inunda o nosso coração é o nosso contato direto com Deus, é viver uma vida para o céu, é vivermos mais para Deus e menos para essa terra a cada dia. O capítulo 64 é, na verdade, uma continuação do capítulo 63, a oração do profeta Isaías. O santuário estava completamente desolado, o povo estava no cativeiro, havia uma perspectiva depois dos 70 anos eles retornarem para Jerusalém e reconstruir o templo, mas isso ainda não tinha acontecido. O profeta orava agora por toda uma nação que estava envolvida nos seus pecados, voltaria para a sua terra, mas eles precisariam fazer uma reforma, um reavivamento, para que pudesse receber a bênção de Deus e se apresentar diante do Senhor. O santuário deveria ser reconstruído. Deus, mais uma vez, habitaria dentro daquele santuário. Deus promete que a glória desse santuário seria até maior do que a anterior, mas isso iria depender de como a nação de Israel retornaria para Jerusalém e viveria diante de Deus. Diante das declarações do profeta Isaías, ele está a falar que nenhum monte pode resistir à glória de Deus. Ele é soberano, ele é grandioso, ele é criador dos céus e da terra. Quem é o ser humano mortal que pode resistir o poder e a grandeza desse Deus? Todos nós somos destruídos diante da presença dele. Se ele não nos santificar, nenhum de nós poderíamos um dia estarmos diante desse grande Pai. É diante dessa oração do profeta Isaías que a nação se volta para ele, para Deus, e fala que Deus mais uma vez poderia manifestar as suas ações, como os seus antepassados viram Deus derramar os seus flagelos lá no Egito e libertar o seu povo com mão poderosa. Mais uma vez, a nação de Israel estava desejosa de ver esses sinais, porque seria uma prova clara de que Deus estava no meio do seu povo. Deus estava conduzindo o seu povo e o seu povo alcançaria a vitória. Vendo as ações de Deus, eles teriam fé para que nos momentos de crise, Deus pudesse estar ao lado do seu povo e conceder a vitória. Como nós podemos observar no versículo 5, havia um pedido por parte da nação que Deus saísse ao encontro do seu povo. É como se os israelitas começassem a imaginar que o céu ou o trono de Deus estava muito longe deles. Mas nós precisamos entender uma verdade nessa manhã. O céu não está longe de nós. Somos nós que nos distanciamos de Deus. Quando nós clamamos, Deus está ao nosso lado para ouvir a nossa oração. Nenhuma palavra, nenhum gemido, nenhuma noite em branco passa desapercebido aos olhos do Senhor. Deus conhece a nós mesmos melhor do que nós nos conhecemos. O que temos que fazer a cada dia é buscar a esse Deus, é clamar pelo nome dele, é abrir o nosso coração e permitir que ele faça morada dentro de nós. Ele mantém íntima comunhão com todas as pessoas que o buscam com todo o seu coração. Todos nós carecemos de Deus. Em sua infinita graça, Deus enviou o Messias aqui a essa terra morte de cruz para nos resgatar dos nossos pecados. Nenhum de nós temos condição de sozinhos sermos salvos.
Nenhum de nós podemos nos apresentar diante de Deus, diante de todos os nossos pecados. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos do Messias, nós carecemos da presença de Deus na nossa vida. É Ele que nos santifica, é Ele que nos purifica, é Ele que nos molda, é Ele que nos dá graça para que um dia nós possamos alcançar a salvação eterna. Se nós não buscarmos a Deus, nós seremos como uma folha ou como um ramo que está desconectado de um tronco de uma árvore. Longe dele, o ramo ou a folha seca, murcha, não tem seiva que faça com que ela possa se fortalecer. Mas quando nós estamos conectados com Deus, nós nos mantemos seguros, nós produzimos frutos, nós na verdade vivemos mais em função do caule do que em função de nós mesmos, e a bênção de Deus gradativamente é derramada sobre a nossa vida. Mas o pecado traz essa separação entre nós e Deus. É o pecado que mata o ser humano, é o pecado que destrói esse relacionamento com o soberano. Quanto mais longe do pecado, o nosso coração pertence ao Senhor. Quanto mais perto do pecado, o nosso coração irá repudiar a presença do Senhor em nossa vida. Isaías capítulo 64, versículo 8, a Bíblia diz o seguinte: Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra de Suas mãos. Aqui está o clamor de uma nação. Eles se voltam para Deus e reconhecem que somente Ele pode os livrar de todo o sofrimento, porque nesse momento eles estavam no cativeiro babilônico. Quem é que poderia libertar o seu povo diante da nação mais poderosa daquela época? Somente a mão de Deus, somente o Deus Criador dos céus e da terra, que um dia libertou o seu povo do cativeiro do Egito, que era a nação mais poderosa naquele período. Deus também nesse momento poderia trazer libertação. Entendemos também que nos dias em que nós estamos vivendo, quem é que poderá ser liberto dos grilhões do pecado, dos grilhões do mal? Somente Deus, somente o nosso Salvador, somente Ele pode trazer libertação para todo aquele que se colocar ao seu lado. Toda a nação de Israel se voltava para Deus e declarava: não se enfureça, Senhor, conosco, com os nossos pecados. Eles reconheciam o estado de pecaminosidade, eles reconheciam a sua fragilidade, eles sabiam quão longe tinha andado do seu Deus. Neste momento, agora, eles estavam se voltando para o Senhor e clamando pela bênção de Deus, proteção do Senhor e a misericórdia de Deus sobre as suas vidas. Diante do clamor de uma nação, eles se voltavam para Deus e perguntavam: não se preocupa conosco, os seus olhos não estão vendo o nosso sofrimento, o Senhor não consegue perceber quão difícil está a nossa situação, carecemos de Ti, precisamos da Tua graça, precisamos que o Senhor haja em nosso favor, nos traga a libertação, nos dê salvação, esqueça o nosso passado e nos conceda a graça de mais uma vez voltarmos para a nossa terra e possamos reconstruir a nossa história. Somente Deus pode ressuscitar alguém que perdeu a vida, somente Deus pode despertar no coração o reavivamento e o avivamento espiritual. Somente Deus pode salvar um ser humano que está envolvido no pecado. Somente Deus pode manter o nome de um pecador escrito no livro da vida. Somente Deus é a solução para todos os nossos problemas. Por que então, no decorrer de uma caminhada, buscar solução em outra pessoa? Devemos buscar a solução para todos os nossos problemas no Senhor. Somente Ele é a saída para os anseios do nosso coração. Somente Ele pode trazer cura, libertação para todas as nossas necessidades. Hoje é o dia de vivermos exclusivamente para o Senhor. Hoje é o dia de clamarmos por Ele, nos colocarmos em Suas mãos e permitirmos que Ele cure todas as nossas enfermidades. Somente o Espírito Santo pode trazer vida para um coração que está morrendo. Somente o Espírito Santo pode ressuscitar alguém espiritualmente que está definhando. Somente o Espírito Santo pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Aqueles que se submetem a essa obra são transformados, são moldados. Aqueles que se colocam nas mãos do poder do Espírito Santo têm vida eterna e salvação plena. Hoje é o dia da nossa salvação. Precisamos a cada dia clamarmos mais por Ele, como aconteceu no Pentecostes. Tenha certeza, se hoje nós recebermos diariamente essa porção para vivermos um dia de cada vez, será o suficiente para que o nosso nome possa ser mantido no livro da vida e tenhamos o direito de estarmos ao lado do nosso Deus eternamente. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos viver exclusivamente para o Senhor.
toma o nosso coração, molda a nossa vida, nos conceda a graça de um dia podermos estar ao teu lado eternamente. Fica conosco no decorrer desse dia, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus. Amém.